Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre orar sem cessar. Espero que este seja um momento oportuno para nós tirarmos as nossas dúvidas e também alcançarmos uma maior maturidade em nossa caminhada de fé. E assim vamos abordar esse tema em 4 pontos interessantes a seguir. Quando usamos o termo cessar, entendemos que significa parar ou interromper algo que se esteja fazendo, e assim o tal ato deve ser finalizado ou descontinuado. E no caso dessa lição, o que não deve ser interrompido é a prática da oração, que deve ser uma ação contínua, como relata 1 Tessalonicenses 5:17. Vejamos, orai sem cessar. Primeiro, o que é orar e por que devemos fazer? De fato, nos surge o seguinte questionamento sobre o que é orar. Orar é o mesmo que falar, conversar, comunicar, dialogar, bater um papo e outros termos que possamos usar para manter um relacionamento comunicativo com alguém. Claro que ao fazermos isso, nós usamos o termo orar quando dialogamos com Deus e os outros termos quando dialogamos com alguma pessoa ou pessoas. Também é do nosso conhecimento a prática de se rezar. Porém, não é a nossa tradição, porque entendemos que orar é dialogar com Deus. E rezar é repetir fórmulas religiosas, e em alguns momentos as pessoas o fazem automaticamente, sem compreender o que estão pronunciando. É o caso da fórmula do Pai Nosso, que pode ser concebida como uma oração ou como uma reza. Oração quando fazemos uma vez e prestamos atenção no que estamos falando, e refletimos sobre as palavras, e reza inconsciente quando se faz mais de uma vez, de uma forma automática, em que não se reflete sobre os significados contidos nela. O mesmo pode ocorrer quando em atividades culticas nós enfatizamos mais as orações escritas previamente, em atividades solenes, e deixamos de lado as orações espontâneas. Assim, o ato de orar revela uma prática que é anterior a Abraão, às 12 tribos de Israel, ao judaísmo e ao cristianismo. É uma prática que surgiu desde a aurora dos tempos e que todos os povos antigos, de alguma forma, conceberam em suas respectivas atividades culticas, com a intenção de terem alguma comunicação com suas respectivas divindades. E o faziam, e ainda fazem, com fórmulas de palavras, pinturas, cantos, danças e sacrifícios de animais, aves, infelizmente até mesmo com seres humanos, como aconteceu no passado. O que acontece é que o ser humano sempre buscou se relacionar com alguma divindade, desde o seu início, porque não entendia o motivo de sua existência, de todas as espécies vivas em terra, no mar e no ar, as estrelas, o sol, a lua, a noite, o dia, os eclipses e efeitos climáticos, como calor, frio, chuva, tempestade, terremotos, furacões e assim por diante. E por isso, ele se sentiu na obrigação de acalmar a ira divina com oferendas com cultos e rituais, e assim foi se aproximando de suas respectivas divindades que conceberam. Claro que as coisas estavam assim quando Adão e Eva se afastaram de Deus e quando clãs começaram a surgir a partir do primeiro casal e foram se estabelecendo em várias localidades e foram criando seus cultos e divindades. Abraão mesmo nasceu em terra pagã, cheia de divindades, e pode ter cultuado várias delas antes de ter sido chamado por Deus, que iria começar um povo monoteísta a partir dele. E o povo de Israel, descendente de Abraão, se tornou um povo monoteísta, porém falhou em alguns momentos e sofreu consequências. Tempos depois surgiria o judaísmo, a religião que teve como berço o reino de Judá, daí o termo. Jesus mesmo era judeu por nascimento, por ter nascido na cidade de Belém, situado no reino de Judá, e também judeu por ser membro da religião nacional, ou seja, do judaísmo. Claro que depois que Deus interviu novamente na humanidade, ao enviar seu Filho unigênito Jesus, o qual após iniciar seu ministério terreno com seus discípulos, fez com que surgisse outra religião conhecida como cristianismo. E fazem parte dessa religião todas as instituições que professam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, diante de tantas religiões na face da terra, nós como cristãos e cristãs
oramos constantemente a Deus em nome de seu Filho Jesus. E quando ele fez a seguinte afirmação em João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, nós entendemos que Jesus é o único caminho e não um dos caminhos. Mas claro que os membros das demais religiões discordam dessa afirmação e se sentem confortados ao professarem as suas respectivas religiosidades e as suas próprias divindades. E não estamos aqui para condenar, mas para sinalizar a Jesus como intermediário entre o Deus Pai Criador e a humanidade. E como fórmula de nossa fé em Jesus, nós professamos o que relata Filipenses 2, 9 e 11. 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em relação à prática de orar sem cessar, não quer dizer que devamos ficar 24 horas por dia orando e deixarmos nossas obrigações de lado, e não vivermos para mais nada, e nos prendermos no mosteiro ou buscarmos viver uma vida isolada no deserto. Orar sem cessar é tirar algum momento a cada dia para orar, seja de madrugada, de manhã, de dia, de tarde, de noite, de segunda a sexta. E o tempo dedicado é conosco, sendo 2 minutos, 10, 20 ou 30 minutos, ou 1 hora, 2 ou 3. Afinal de contas, nós é que estabelecemos o tempo a ser dedicado à vida devocional e à oração individual. Porém, não ignoremos sobre a prática da oração comunitária quando nós estivermos reunidos e reunidas em 2, 3 ou mais pessoas. Segundo ponto, quais são os motivos ou momentos para se orar para que possamos fazê-lo? Nós temos um grande modelo sobre os motivos para orar e que estão relatados no livro de Salmos. E para quem ainda não sabe, os 150 salmos são na realidade cânticos e poesias. E neles nós observamos muitas orações em meio a eventos ocorridos e as intervenções divinas. Porém, tanto em livros do Antigo Testamento como do Novo Testamento, temos algo sobre a prática da oração. Vejamos algumas delas. Oração de invocação. Em todas as atividades culticas, não podemos nos esquecer de convidar a pessoa do Deus Trino para estar presente a elas. Imagine se esquecer de convidar o próprio aniversariante para uma festa de aniversário surpresa e todas as pessoas ficarem esperando porque não virá por não ter sido convidado. Vejamos o texto de Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. De fato, invocar a Deus é chamá-lo para que ele se faça presente em nosso meio. Oração de adoração. Em nossas atividades culticas, não podemos deixar de orar em adoração ao nosso Deus, porque ao fazê-lo, nós declaramos interiormente e publicamente as qualidades de Deus que testemunhamos constantemente, como relata o texto de 2 Samuel 7:22. Portanto, és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti, e não há Deus senão tu, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. De fato, na oração de adoração a Deus, nós declaramos o que pensamos e cremos sobre Deus ao adjetivá-lo com nossas palavras que fluem do nosso interior. Oração de confissão. Claro que ao adjetivarmos a Deus, nós também declaramos quem nós somos e o que fizemos de errado ao cometermos pecados, transgressões e faltas, e por ignorância, por inocência ou na consciência. É o momento em que individualmente e comunitariamente nós o fazemos com voz audível ou em silêncio, com cabeça, na maioria das vezes, abaixadas, ou nos colocarmos prostrados ao reconhecer que não somos dignos da misericórdia divina, mas que por ela Deus nos agracia. Vejamos o texto de Salmo 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Oração de louvor. Diferente da oração de adoração, em que adoramos ao Deus Trino pelo que Ele é, na oração de louvor nós louvamos a Deus pelo que Ele fez, faz, está fazendo e ainda fará. Vejamos o texto de Salmos 118, de 1 a 6. Louvai ao Senhor de todo o coração, darei graças ao Senhor, no concílio dos retos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, para serem estudadas por todos que nelas se comprazem. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, compassivo e misericordioso é o Senhor. Dá mantimento aos que o temem, lembra-se sempre de seu pacto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Dessa forma, reconhecemos que Deus agiu no passado, age hoje e agirá sempre, por toda a eternidade. Oração de intercessão. Pelo que o termo indica, é quando nós intercedemos por pessoas que conhecemos e pelas que não conhecemos. E é o momento que pedimos muitas coisas para as pessoas, como cura, libertação, portas abertas, bênçãos e assim por diante. Vejamos o texto de 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oração de agradecimento. E por agradecimento entendemos que também em nossas orações nós agradecemos ao Deus Trino por tudo que possamos imaginar. Vejamos o texto de Lucas 17, 12 a 18. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Vemos nesse exemplo que apenas uma pessoa voltou para agradecer a bênção que recebera de Jesus. Oração de desabafo. Por essa forma de orar, nós entendemos muito bem o que é, porque temos o hábito de desabafar às vezes com pessoas de nossa confiança, com pais, irmãos e conhecidos. Assim também fazemos para com nosso Deus, quando não encontramos alguém para nos ouvir. Vejamos o texto de Salmos 6, 6, 7. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e enfraquecem por causa de todos os meus inimigos. Oração de confiança. Nós confiamos em instituições humanas, em pessoas, em sistemas e assim por diante. Entretanto, também expressamos a nossa fé em Deus. E assim oramos a Deus em privado e também em público, para expressar a nossa completa confiança em Deus. Temos assim o Salmo 23, 3 como exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E isso sim é uma grande confiança que pomos em Deus. Oração de ação de graças. Claro que também temos muitos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O texto de 1 Tessalonicenses 5,18 traz algo interessante. Vejamos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porém, devemos ser conscientes de que agradecemos a Deus por tudo, nos bons e nos maus momentos. Nos bons porque está conosco e nos maus porque Ele está conosco, nos guardando e nos livrando. Terceiro ponto. E o que a oração é e deve ser em nossas vidas? É um momento de comunhão individual entre nós e Deus. E para isso o relato de Mateus 6,6 é algo a ser seguido e vivido diariamente. Vejamos.
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vemos assim que a oração individual e privada faz e deve fazer parte da nossa vida, como Jesus mesmo afirmou. B. É uma prática de vida comunitária. Isso quer dizer que nós, como Igreja de Jesus, feita de carne e osso, ou seja, por homens, mulheres, jovens, juvenis, crianças e pessoas idosas, podemos e devemos viver uma vida constante e diária de oração. E nesse momento de oração comunitária, deve haver intercessão por todas as pessoas, como menciona 1 Timóteo 2,1. Vejamos. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E em 1 Timóteo 2,8 devemos orar não apenas num local específico, mas onde se fizer necessário também. Assim oramos nos templos, em outros edifícios, nos lares, em atividades culticas e assim por diante. Vejamos o relato. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. C. É e deve ser uma prática diária. Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de água potável e alimentos diariamente, o nosso espírito também precisa de comunhão diária com Deus para não nos sentirmos como pessoas raquíticas e debilitadas interiormente. Por isso, a oração deve ser diária. Porém, as pessoas devem encontrar o melhor período do dia e o tempo que dedicará à prática de oração, podendo ser individual, comunitária e ambos. Só dependerá do tempo disponível, do local, da necessidade e da disposição. E o próprio texto de 1 Tessalonicenses 5,17 exorta sobre essa prática. Orai sem cessar. D. É motivo para perseverarmos. Sabemos muito bem o que é orar. E orar com fé. E orar perseverando. Que é insistir e manter a prática constante. Mas há pessoas que desanimam, desistem e voltam atrás porque não persistem. Isso porque querem para ontem e não é assim, porque Deus responde às nossas orações com sim, com não e com espera. O texto de Atos 12:5 é um exemplo de persistência na prática de oração, mesmo que parecesse que não haveria intervenção divina. Vejamos o texto. Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Entretanto, mesmo com o livramento de Pedro, a mesma igreja que orava com persistência não acreditou que Deus o tinha livrado, como observamos no mesmo capítulo, versículos de 11 a 17. Vejamos. Pedro, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E o que temos aqui é que há quem ore com fé e persistentemente, e quando a bênção vem, não acredita. E Jesus também orientou seus discípulos a orarem constantemente, conforme o relato de Lucas 11, 5 a 10. Disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tendo o que lhe oferecer, e se ele de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender? Digo-vos que ainda que se levante para lhes dar por seu amigo, todavia por causa da importunação o fará. Se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pelo que vos digo, pedi e dar-se-vos-á,
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Este é um exemplo de persistência através da parábola do amigo inoportuno. E é uma experiência de fé. E isso é uma grande verdade, porque quem orar deve fazê-lo com fé. Porque Hebreus 11:6 afirma o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas, infelizmente, há pessoas que não oram com fé e assim não são abençoadas. Não porque Deus não se importa com elas, mas porque elas mesmas é que não creem, como atesta Tiago 1:6-8, em seu alerta ou uma grande puxada de orelha. Vejamos. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sobrelevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os caminhos. De fato, orar sem fé e sem persistir deixará a pessoa sem receber o que precisa, porque até mesmo Jesus afirmou algo sobre a fé. Essa é a grande verdade, que orar com fé move o sobrenatural sobre si e a sua volta, como atesta Mateus 7:7-8. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Quarto ponto. Mas como devo orar agora? Orar não é difícil porque é o mesmo que conversar com alguém. E no caso aqui, é nos comunicarmos com Deus. Dessa forma, nós podemos orar depois do que tudo que foi abordado aqui, da seguinte maneira: com os olhos abertos, com os olhos fechados, com voz audível, sem voz audível, com alto volume de voz, parados em pé, caminhando, deitados, ajoelhados, sentados, curvados, prostrados, com a cabeça erguida, com a cabeça baixa, com as palmas abertas para cima pedindo algo, com as palmas voltadas para alguém para abençoar, fazendo uma oração livre, fazendo uma oração previamente formulada, fazendo oração individual, fazendo oração comunitária, fazendo um momento em que algumas pessoas orem numa atividade cultica, fazendo um momento em que apenas uma pessoa ore em nome das presentes, clamarem que todas as pessoas levantem a voz em uníssono, porém ficará difícil que alguém diga o amém, por não poder discernir todas as orações ao mesmo tempo. E também pode participar de orações que são transmitidas pelos meios eletrônicos de comunicação em massa e assim por diante. Já em relação ao período de tempo, e o tanto de tempo depende de quem se dedicará à oração. Dessa forma, as pessoas podem orar todos os dias da semana ininterruptamente e no melhor período de tempo que lhe for confortável possível, como de madrugada, de manhã, de dia, de tarde, de noite. E a oração pode ter um tempo que pode variar de 2 segundos, 3 minutos, 5, 12, 17 ou 23 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas ou 4 horas. É a pessoa quem estipula como será a sua prática de oração constante. É como se fosse um investimento espiritual. Claro que quem se dedica mais em oração amadurece mais rápido e pode aguentar com mais facilidade as tempestades que se abatem sobre ela. Porém, há também as convocações para um período de tempo, como em vigílias e outras ocasiões de intercessão, em que é convencionado para todas as pessoas o tempo em que participarão. É o caso de se convocar uma vigília numa sexta-feira, que dure 3 horas, como das 20 às 23 horas. Espero que o que vimos nesse vídeo sobre o tema do orar sem cessar possa ajudar em sua caminhada diária e que tenha sanado alguma dúvida. Afinal de contas, a oração deve ser sempre o carro-chefe da igreja de Jesus na face da terra. E em tudo o que fizermos, não deve haver a falta de oração. Da mesma forma que não deixamos de alimentar nossos corpos com água potável e alimento saudável todos os dias. E no próximo vídeo abordaremos o tema sobre a Bíblia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.